Vamos para mais um vídeo onde sempre continuamos estudando a Palavra de Deus, e isso traz para nós conhecimento e poder saber como podemos nos apresentar diante de Deus. Hoje eu quero falar sobre o batismo e a circuncisão. É o tema que nós vamos procurar estudar. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar nesta batalha até que chegamos perante o Senhor para estar com Ele na eternidade. E eu quero ler, começando no livro de Êxodo, capítulo 30 e verso 17 até o 19. Vamos ler o que diz o livro de Êxodo, capítulo 20 e 17 até o 19, que diz assim: Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitará água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Então, veja que na visão de Moisés ele recebeu uma ordem que ele deveria construir uma pia, e esta pia deveria ser de cobre. E os sacerdotes, quando fosse ministrar ao Senhor, primeira coisa que eles deveriam fazer era lavar-se as suas mãos e os seus pés. E diz que esta era uma ordem que eles deveriam fazer antes de iniciar o seu sacrifício. E tinha uma sentença que, se eles não o fizessem, eles poderiam morrer. Então, aquela lavagem que eles deveriam lavar-se as mãos e os pés era um símbolo de purificação que o Senhor teria apresentado para que eles fizessem antes de começar o sacrifício. Então, quando o sacerdote ia sacrificar ali no altar do sacrifício, primeira coisa, eles deveriam lavar suas mãos e os pés, como estar limpo para oferecer o sacrifício, como estar puro. E também quando ele fosse entrar para oferecer ao Senhor no tabernáculo, no lugar santo, primeiro deveria eles lavar-se. Esta é a ordem que Deus deu para Moisés passar para o sacerdote para que ele não morresse quando fosse sacrificar. Aqui nós estamos vendo que Deus apresentou o que eles deveriam fazer para ter uma vida perante o Senhor. Quando nós vamos estudar a nova aliança, então a nova aliança, quando Jesus foi iniciar o seu ministério, o que ele fez primeiro? Ele apresentou-se perante João, para ser por João batizado. Era um símbolo de pureza, de purificação, que ele estava fazendo. E Jesus começou o primeiro, antes do seu ministério, a primeira coisa que ele foi fazer foi batizar-se, fazer uma limpeza, uma purificação para começar o seu ministério.
Então aqui nós estamos vendo que aquela pia que o sacerdote ia ministrar ao Senhor tinha um significado muito grande, que era símbolo de pureza, de purificação. Quando Jesus, depois de cumprir o seu ministério, fazer os seus milagres, ele ir ao Calvário, ele ser morto, naquele período dos 40 dias ali, ele deu muitos mandamentos para os seus apóstolos. E um deles, Marcos registrou. Quando nós vamos para Marcos 16, e verso 15 e 16, nós vamos ler o que Jesus deixou para os seus discípulos ensinar os eleitos do Senhor. Então, Marcos 16 e 15 e 16, ele diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, uma das ordens que deu Jesus para os seus discípulos era para que eles pregassem arrependimento para o povo, dizendo: e aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vejam, a sentença lá para o sacerdote antes de começar o sacrifício, e eles deveriam lavar-se para que ele não viesse a morrer. Agora, Jesus está mostrando para os seus discípulos que eles fossem pregar, e aqueles que crescem e fossem batizados seria salvo. Porém, quem não cresce já estava condenado. Veja que a sentença é a mesma lá da primeira aliança. Na segunda também tem sentença. Se eu crer e for batizado, então eu estou no caminho da salvação. Há algumas teorias até que apresentam dizendo que se não for batizado, se ele arrepender-se antes e ele morrer, antes de morrer, então eles podem ser salvos. Mas esta é uma teoria que o homem criou para ele escapar de ser condenado. Então eu posso seguir a vida que eu quiser e chegar no fim, nos últimos dias de eu partir, eu me arrependo e está tudo certo. Mas o texto não diz assim. Jesus não disse que seria assim. Isto é a teoria humana. E aqui ele disse que o que crer e for. Ele não disse que só crer bastava, era o suficiente. Ele disse que o que crer e for batizado seria salvo. Então veja que o mandamento do Senhor é um e a teoria do homem é outra. Ficaremos com a teoria do homem ou nos submetemos o mandamento do Senhor? Quando nós vamos para o livro de Colossenses, Colossenses capítulo 2 e verso 11 e 12, eu quero ler como eu falei, o batismo e a circuncisão é que eu ia estar falando.
Então, Colossenses 2 e verso 11 e 12 diz assim: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultado com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Agora o apóstolo está dizendo que esta circuncisão não seria mais necessária a circuncisão feita no corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Aqui ele está mostrando e dizendo: seja sepultado como Cristo foi sepultado e o poder de Deus ressuscitou dos mortos. Nós também seremos, como no batismo sendo sepultado, nós estamos sendo ressuscitado em Cristo. Esta era o símbolo da morte e ressurreição de Cristo, o batismo. Veja que quando na primeira aliança, no livro de As Crônicas, ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. O povo que era representado e pertencia ao povo do Senhor era o povo que era o circuncidado. Era a diferença entre eles e aqueles que não pertenciam ao Senhor. Agora, Paulo está fazendo uma analogia entre o povo que pertence ao Senhor na segunda aliança, que é o povo que recebe o seu nome no momento do sepultamento, através do batismo. É isto que Paulo está mostrando nessa analogia, que a diferença do povo que pertence ao Senhor é aqueles que recebem o seu nome através do batismo. Porque ele, falando, ele disse que a circuncisão é aquela que nós devemos fazer em Cristo. E em Cristo foram nós sepultados através do batismo. E aqueles que receberam o seu nome. Então aqui há uma diferença entre os que pertencem ao Senhor através do batismo, como aqueles que na aliança anterior, eles eram circuncidados. Esta era a diferença, porque eles acreditavam. E Jesus, ele disse que aquele que crer e for batizado, então, se ele crer, ele recebe o nome do Senhor através do batismo. Que antes era circuncisão, agora é o sepultamento através do batismo. E isto foi o que os apóstolos, quando pregaram no primeiro dia depois da morte de Cristo, o primeiro batismo, eles fizeram ali Atos capítulo 2, a partir do verso 37 em diante. Eles batizaram quase 3.000 almas. Receberam
pelo batismo o nome do Senhor. E depois, os seus apóstolos, todos sem exceção, só realizaram, só sepultaram o povo, os que criam pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a diferença entre o que pertence ao Senhor e o que deixa de pertencer. Porque os que creram e foram batizados, então, foi uma mudança. E por isto, nós quando lemos e estudamos, até ouvimos alguém dizer, registrar, dizendo, estes são os primeiros cristãos. Então, se ele é os primeiros cristãos, foi porque ele foi sepultado no nome do Senhor Jesus Cristo e passaram a ter o nome de Cristo na sua vida. Para isto, eles precisaram crer e ser batizado para poder pertencer ao nome do Senhor e ser circuncidado na circuncisão feita em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que nós possamos continuar estudando, reconhecendo essas grandezas do Senhor e viver nelas e elas viver em nós. E eu continuo pedindo a você, não se esqueça, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar então, glorificando o nome do Senhor através dos textos bíblicos que nós estamos reconhecendo como uma grande verdade para a nossa eternidade. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.